Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meu povo, povo de Deus, povo abençoado por Deus, que está prestes a ser abençoado com a palavra, com essa programação de fé. Bem-vindos a mais um Acordando com Fé. O tema de hoje é Jonas, profeta sem misericórdia e conveniente. Nós vamos falar sobre isso e seremos grandemente abençoados. Vamos para o hino. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua
desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto dos perigos e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Preciosos irmãos, meu povo, povo de Deus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Analisando Jonas, profeta que foi parar no ventre de um peixe, ele começa ignorando a missão que Deus tem lhe dado e tentando fugir de diante da face do Senhor. Como que se alguém pudesse assim fazer. No Salmo 139, versículos 7 e 8, o salmista disse: para onde fugirei do teu espírito? Para onde me irei da tua face? Se eu subir ao céu, aí o Senhor está. Se eu fizer da minha cama o Seol, ali o Senhor também está. Em Jeremias capítulo 23, versículos 23 e 24, está escrito: sou eu apenas Deus de perto e não também Deus de longe? Esconderia alguém de mim em um esconderijo que eu não possa vê-lo? Não preencho eu o céu e a terra, diz o Senhor? Ainda Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão por todas as partes, contemplando os bons e os maus. Portanto, se é solteiro, se é casado, se é empregado, se é patrão, se é pastor, se é evangelista, se é líder de cânticos, se é diáconos, nós temos responsabilidade e devemos estar no posto do nosso dever.
não fugir das responsabilidades que o mundo nos impõe, através das leis, e que também Deus nos impõe por sermos seus filhos e filhas. E todos nós sabemos onde deveremos estar, qual é o posto do nosso dever. E Jonas foi chamado para ir a Nínive, pregar a palavra. Uma cidade corrompida, cheia de pecado. Mas ele, ao invés de ir para Nínive, ele toma um barco, um navio, e vai para Tarsis. E aquele homem errado, fugindo dos seus deveres, tornou-se um peso muito pesado naquele navio. Porque Deus, ele lançou uma tempestade sobre o mar, e o navio foi fortemente sacudido por ela, a ponto de quase afundar. Só não afundou porque os tripulantes, os passageiros do navio, lançaram sorte porque eles eram acostumados no mar. Mas aquela tempestade era uma tempestade diferente. É como a mula de Balaão, ela fugia do seu comportamento de costume. Uma mulinha boa, obediente, agindo daquela maneira, era uma coisa estranha, mas aquele profeta mercenário, que só estava pensando nas riquezas de Balaque, na sua oferta, aquilo cegou aquele profeta, ao ponto de que para ele parar, se tocar, Deus precisou fazer a mula falar. E falar do que ele tinha que ter visto. Porque como profeta, ele teria que ter visto o anjo atravessado no seu caminho. Mas precisou de uma mula falar. Ou tem tanta gente crente que Deus está mostrando, que Deus está avisando, mas ele não ouve o pastor. Aí ele vem, pastor, bem que um fulano de tal, um católico falou para mim isso. Oh, é Deus mesmo falando. Mas por que você não ouviu o pastor? Tem gente que precisa de uma mula para falar com ele. De tão rebelde, tão cego, que não vê os sinais de Deus. Então aquela tempestade foi tão diferente que os tripulantes, os passageiros acharam aquilo estranho. E lançaram sorte, caiu sobre Jonas. E Jonas estava lá dormindo no porão do navio, tranquilo. Tem gente que está tranquila e a casa perecendo, tranquila e
a casa parecendo o barco que Jonas estava. Tranquilo. Eu faço uma pergunta. Quem é o Jonas da tua casa, meu irmão? Quem é o Jonas da tua casa? Aí Jonas disse que era hebreu, que era servo do Deus que criou o céu e a terra. O pessoal indignou-se com ele. Ele foi claro. Olha, é bom admitir. É bom deixar o orgulho de lado e admitir que fracasso não é culpa dos outros, é culpa nossa. As pessoas sempre culpam algum pelos seus fracassos. É fracasso financeiro, é fracasso de trabalho, na vida, não estudou, não foi atrás, e agora sempre lançando a culpa em alguém. Não sou eu o culpado. É o olho gordo do irmão que está atrasando a minha vida. É a inveja do fulano que está atrasando a minha vida. Irmão, se nós estivermos certos de Deus, não tem olho gordo, não tem inveja. É Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Não culpe as pessoas, culpe a falta de posicionamento, culpe a falta de abraçar os seus deveres, a falta de estar no posto do seu dever. Faça como Jonas, errou, sim, mas eu sou culpado. Não adianta vocês jogarem as cargas no mar, porque não adianta. O pesado aqui sou eu. Eu tenho uma solução. Me joga no mar que o problema vai acabar. E Jonas foi lançado no mar. E um grande peixe o engole e o vomita nas praias de Nínive. E Jonas então pregou naquela cidade. Andando, demoraria 3 dias para percorrer toda aquela cidade. Mas o povo se arrependeu. O povo, desde os plebeus até o rei. E o rei tirou suas vestes reais, tirou sua coroa, vestiu-se de saco, cobriu-se de cinza e decretou um jejum. Até os animais jejuaram naqueles dias. Então a ira de Deus, que se eles não se convertessem, no espaço de 40 dias, Deus exterminaria com toda aquela cidade. Mas o povo se arrependeu e Deus não derramou a sua ira sobre aquele povo. Agora, qual foi a atitude de Jonas? Você vai ver no capítulo 4 que Jonas ficou de longe para ver a destruição da cidade. E a cidade não foi destruída. Sim,
ele desgostou extremamente, ficou ressentido e teve coragem de orar a Deus. Ó Senhor, não foi por isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni indo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo, que arrepende do mal. Pois o Senhor agora tire a minha vida. É melhor eu morrer, disse Jonas. Sabe por quê? Jonas, ele não queria que Deus tivesse misericórdia daquela cidade. Jonas ficou de longe, pensando assim: agora essa cidade vai ser feita como Sodoma e Gomorra. Tá? Jonas não tinha misericórdia. Ou tem tantos crentes sem misericórdia. Sim, às vezes aquele casal está na igreja, mas não teve um casamento bonitinho, como o dele, de véu, de grinalda, casando virgem. Mas ele então quer que aquele casal que não teve essa felicidade, mas tiveram a felicidade de achar ou de ser achado pelo misericordioso Deus. Sim, a graça, que na verdade ela veio para aqueles que precisaram da graça. Só que as pessoas se esquecem que todos estavam no mesmo patamar, casando correto ou não casando correto, criando bem os filhos ou não criando bem os filhos. A Bíblia é clara. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Nós temos que desejar misericórdia, temos que desejar bênção para as pessoas, mesmo que elas fizeram errado, mas o Deus misericordioso a tem estendido as mãos como para você. Fez tudo certinho. Mas eu pergunto, você é perfeito? Você é dotado de perfeição? Não, todos nós precisamos da misericórdia de Deus, e esse tal Jonas poderia sofrer um flagelo por parte de Deus, porque Deus conhece o coração do homem. Mas ao mesmo tempo, Deus estava sendo misericordioso com Nínive e misericordioso com ele, porque Deus poderia matá-lo no mar. Deus poderia levantar outro profeta para aquela missão. Deus teve misericórdia de Jonas. Só que as pessoas não veem. Elas acham que elas são melhor do que as outras. Elas acham que Deus gosta mais delas do que do outro. Ô irmão, o sangue de Jesus Cristo é para todos. Você esqueceu de primeira carta de João 2? Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar,
temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelo do mundo todo. Não é só para você, é para o mundo todo. Agora, quem não tem misericórdia, Deus não terá misericórdia. Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então Jonas, profeta fujão do posto do seu dever, profeta sem misericórdia, que queria ver o juízo de Deus matando 120.000 pessoas naquela cidade. Gente, tem gente que quer ver Deus descendo a lenha nas pessoas. Tem gente que quer ver Deus punindo as pessoas. Nós temos que ver Deus perdoando as pessoas. É as pessoas tendo uma segunda chance, tendo uma terceira chance, porque Deus é o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Nós temos aqui orar. Deus, tem misericórdia daquele irmão. Aquele irmão nas drogas. Mas aí a crítica vem, porque o pai não levou na escola dominical, é porque o pai não ensinou direito, o pai deixou andar com aquele vizinho, tal e tal. Não tem essa não. Está lá fora, nós temos que buscá-lo, temos que orar, temos que jejuar, temos que clamar. Sim, a pessoa cai numa armadilha do diabo. O diabo é astuto. Então não tem essa de ficar justificando porque o fulano desviou do caminho de Deus, porque o fulano é bêbado, porque o fulano é drogado. Não, é Satanás e nós temos que orar por eles. Tá? Ter misericórdia. Misericórdia. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Agora, Jonas mostrou-se conveniente. Olha só. Deus, no lugar que ele estava, Deus fez crescer uma aboboreira. E ela cresceu e fez sombra sobre ele. Ele estava ali tranquilo, na sombra, isto é, querendo ver o sangue ser derramado, querendo ver a ira de Deus caindo sobre Nínive. E Deus mandou um bicho, o bicho comeu aquela aboboreira, o sol castigou sua cabeça, desmaiou, e ele ficou com uma falsa compaixão da aboboreira. Só que foi falsa compaixão, tá? E Deus disse, tivesse compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que num dia ela nasceu e num dia ela morreu? Eu não teria misericórdia de 120.000 homens daquela cidade? Só que Jonas,
Ele teve misericórdia da aboboreira, porque a aboboreira fazia sombra sobre ele. Ele ficou com peninha dela, mas era uma falsa pena, era uma falsa misericórdia. É porque ele estava debaixo da sombra dela. Oh, gente, tem tanto ministro e membros que parece que ora tanto por irmão rico. É, porque irmão rico faz churrasquinho, né? Pastor tem tanta misericórdia da família rica. Oh, porque o dízimo é gordo. As visitas são mais prolongadas, tanto na casa como no hospital, no quarto lotado de gente. A visita é como de beija-flor. Mas no quarto particular, ar-condicionado, sim, a visita é longa. Falsa misericórdia, visitas convenientes. Sim, convenientes. Aí finge um choro ao lado da cama do rico e não derrama nenhuma lágrima ao lado da cama do pobre. Profeta sem misericórdia. Profeta conveniente, profeta fujão do posto do seu dever. Oh, que Deus tenha misericórdia de nós. Por isso que em Mateus 24, versículos 12 e 13 está escrito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sim, esfria. Esfria porque os pobres são deixados de lado, não são visitados. Não, os pobres não têm uma oferta gorda. Os pobres não têm um dízimo avantajado. E são, na verdade, os que mais sustentam a obra. São os pobres. Mas isso vai minando as pessoas. E as pessoas precisando de uma manifestação amorosa, de um carinho, elas vão se esfriando. E nós pregamos o amor divino, pregamos a graça, pregamos a misericórdia, mas na hora de mostrar a todos de uma forma igual, parece que amamos mais uns do que os outros. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a nos envolver no manto do amor divino e não olhar a quem amar. Não amar um e desprezar o outro, mas amar a todos. Todos necessitaram do sangue de Jesus Cristo. E, na verdade, os que menos têm são os que mais precisam do nosso amor, das visitas. É os que mais precisam do carinho. Eles já têm tanta coisa contra eles. Se vão na fila do banco, o rico chega ali, o gerente já olha e já chama lá para o fundo, já deposita na frente de todos. Se vai no Sistema Único de Saúde, demora mais para ter uma consulta, enquanto o rico paga por um médico particular. O gerente gosta
de cliente que tem dinheiro. Eles não ficam em filas. Chama para um cafezinho. E o povo de Deus, em sua maioria, é pobre. Sofonias 3,12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, mas eles confiarão no nome do Senhor. Mateus 11:25. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Nosso povo é simples, o nosso povo é pobre. Então, eles merecem mais a nossa atenção, a atenção do irmão, o abraço daquele irmão que às vezes está bem vestido e aquele irmão não está tão bem vestido. Vamos parar com as rodinhas, com aqueles grupinhos, aquele grupo dos mais bem vestidos, aquele grupo dos carros mais novos, aquele grupo do churrasquinho somente com os mais ricos e mais abastados. Quem ama, ama a todos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Aleluia, glória a Jesus. Nós temos aqui o irmão Fábio Medeiros. Peço oração pela minha vida, por família Medeiros, por irmão Basílio e família, por meu filho Tiago Medeiros, por irmão Flávio Medeiros, por irmão Roberto, pela minha neta Giovana Medeiros, por irmã Franciele Teodoro e pelos irmãos do Rio de Janeiro. A Manoêmia Guimarães, peço oração em favor do pastor José de Lima. O caso dele, só Deus necessita muito das nossas orações. A irmã Jéssica Salles, peço oração por minha família. A irmã Cida, peço que continue orando por Moisés, por libertação e cura. E a irmã Lúcia, continuo pedindo oração para os irmãos internados, enfermos em suas casas, porque sei que já estão curados pelas mãos santas do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, caderno de oração não está aqui comigo. Eu acabei esquecendo. Mas nós vamos orar, lembrando do irmão Alfredo, que segunda-feira passará por uma cirurgia. Lembrando do irmão Urias Nascimento. Lembrando da irmã Laide, que se recupera de uma cirurgia. E do irmão Jorge também. Lembrando da irmã Luísa. E lembrando de todos os irmãos. Pai amado, eu quero, Senhor, que o Senhor belisque a nossa consciência. Está escrito que bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. E também está escrito para nós não atentarmos somente para aquilo que é nosso, mas cada qual também para aquilo que é dos outros. Pai, às vezes estamos bem empregados, não falta nada em casa, e a gente não lembra do irmão mais pobre, não lembra do irmão mais necessitado, não lembramos de fazer uma visita naquela casinha pobre, humilde, simples, quando aquele irmão, ele fica tão feliz com a presença do pastor ou de um irmão que vai ali e até mesmo vê suas necessidades e estende a mão de misericórdia.
Isto existe para testar o amor divino, para pôr em teste a nossa misericórdia. E nós queremos, Senhor, exalar esse amor divino, orar com o coração, orar com a alma, Senhor. Ó Deus maravilhoso, Senhor, estende a tua mão agora, Pai, para os irmãos necessitados, para os enfermos, para os problemáticos, para aqueles que estão internados. Ó Deus, aqueles irmãos que não estão no rol dos mais ricos e ficam no canto afastado. Deus, Pai, eu sei que o Senhor olha por isso. O Senhor vê o descaso, o Senhor vê o povo conveniente, amando mais os ricos, como Jonas amando mais a boboreira, que ele fazia sombra do que o povo de Nínive. Meu Deus, mas nós estamos orando por cada um, Pai. Se houver alguém desta maneira, fugindo do posto do seu dever, sem misericórdia, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia deles. Tenha misericórdia para ajudá-los a ter misericórdia, para colocá-los no posto do seu dever e derramar no coração dos tais o amor divino, Senhor, de fato, não de boca, mas de ação. Ó Deus Todo-Poderoso, opera o milagre, abençoe as famílias, dá direção para aquele que precisa tomar uma decisão correta e precisa, dá emprego para os irmãos, abençoando as famílias, os enfermos, os cancerosos, que o câncer seja eliminado, caroço, mioma no útero, aleluia, endometriose, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Mulheres que não engravidam, que o problema é no marido ou o problema é nela, Pai, que esses problemas sejam solucionados, caiam por terra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus temos um agradecimento. A irmã Marisa, agradeço as orações, eu estou melhor. A irmã Lúcia, agradeço a oração pela irmã Maria. Ela já saiu ontem do hospital. Graças a Deus. Aleluia. Nós tivemos 54 computador, uma média de 67 irmãos. Irmão Alfredo Tupã, irmã Maria Luzinete, Três Lagoas, o irmão Fábio Medeiros, Honório Gugel, Rio de Janeiro, a irmã Rosane Charopem, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, a irmã Noêmia Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, o irmão Sérgio, a irmã Valdirene, em Tupã, a irmã Leandra Góes, Pirapozinho, irmão Estevão no Óleo, irmão Nelson, a irmã Cláudia, em Manduri, irmão João Lamaga, Cantagalo, Paraná, a irmã Daiane Vitorino, em Araçatuba, o irmão Dário e a irmã Lisalma Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Jéssica Salles, em Limeira, a irmã Marta Costa, Presidente Prudente, pastor Efraim, Várzea Grande, Mato Grosso. Bom dia, companheiro. Uma Leonilda Barros, Água de Santa Bárbara, uma Pedra Silva, Itaí, irmão Isaac Martins, Limeira, a irmã Maria José e irmão Natanael, em Limeira, a irmã Anísia, em Bastos, irmão Gabriel e irmã Alessandra, Limeira, a irmã Marisa, em Tupã, a irmã Janete Jarenco, em Placas do Pará, o irmão Adão e a irmã Maria Marília, o pastor Paulo Rezendes, pastor Paulo, lá em Fernandópolis, da dupla, né? Oséias e Paula, o Paulo e Oséias, maravilha. Irmão Marcos, em Ribeirão Preto, irmão Aldair, a irmã Leila, Três Lagoas, a irmã Keila, em Anápolis, a irmã Cida Bastos,
a irmã Maria Verges, em Três Lagoas, a irmã Leonilda Machado Tupã, a irmã Lúcia e família São José dos Campos, irmão Maurício Silva, Votuporanga. Um abraço aí, a irmã Elaine, a irmã Bianca Queiroz, pastor William Cavalcante, Lucas do Rio Verde, outro companheiro, a irmã Maura Chaves Medina, Minas Gerais, a irmã Franciele Lins, a irmã Sara, o irmão Dair no Óleo, irmão André Lopes Santana, Santa Cruz, Rio de Janeiro, Maria do Carmo Rodrigues, Honório Gugel, Rio de Janeiro, o irmão Odair, a irmã Rosalina Lusiânia, irmão Celso Barbosa, Costa Rica, Mato Grosso do Sul, o irmão Basílio, a irmã Tânia, irmão Antônio Carlos, Honório Gugel, Rio de Janeiro, irmão José Batista Mandelmina, senador Camará, Rio de Janeiro, irmão Cosmo de Paula, Queimados, Rio de Janeiro, pastor Antônio Simões, Aramari, Bahia, pastor Ronaldo Garcia da Rosa, Petrópolis, Rio de Janeiro, irmão Gilberto José Lorena, Honório Gugel, Rio de Janeiro, e o irmão Jorma Silene Queiroz, e que Deus continue vos abençoando com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, e até amanhã, se Deus quiser. Um shalom a todos. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto dos perigos e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, quando Jesus